Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre força. Força e suas consequências e força resultante. A força, pessoal, é uma grandeza vetorial também, certo? Lembrando que força vetorial é quando a gente não só tem o valor numérico, certo? A intensidade, mas a gente tem também o sentido e a direção dela, certo? Então, olha, a força como uma grandeza vetorial, ela tem uma unidade de medida que é o Newton. O Newton, vocês já devem deduzir, né? É uma homenagem ao cientista Isaac Newton. Então, nós vamos ter aí como unidade de medida o Newton. Bom, mas a força, ela tem algumas consequências, certo? Por que a gente usa a força? Na verdade, a força ela é usada ou para, olha só, deformar. Então, eu estou usando a força para deformar, ou ela pode ser usada também para produzir movimento. Ok? A gente pode usar a força para produzir movimento, olha só, ou para alterar o movimento, ok? Olha lá, produzir ou alterar o movimento. Então, gente, vamos ver agora isso em forma de exercício, certo? Vamos lá, vamos aprender a calcular a força resultante. Pode ser que mais de uma força haja para ou produzir movimento, ou para deformar, ou para alterar. Então, vamos lá, venham comigo, vamos ver como calcular isso. Então, pessoal, como eu já falei, a unidade de medida de força é o Newton, que a gente representa pela letra N, certo? Bom, o vetor de força, né? Lembrando que vetor é uma flecha, certo? Um sinal de flecha. A parte, o risco da seta indica a direção ou sentido. Então, aqui, ó, nós temos a direção horizontal ou a direção vertical. E o sentido, ele é indicado pela ponta da flecha, certo? Então, no caso aqui, sentido para a direita, certo? Da esquerda para a direita. E aqui o sentido de cima para baixo, ok? Poderia ser de baixo para cima, podia ser também da direita para a esquerda, ok? Então, o vetor é o que vai indicar, e a gente vai usar bastante agora esses vetores nessa parte de unidade sobre força, tá bom? Então, vamos à força resultante que eu disse para vocês, certo? Pode ser que mais de uma força, então, atue para produzir movimento, certo? Para alterar o movimento. Então, para poder encontrar a força resultante, o que a gente tem que ter em mente? Olha, se as forças que estão agindo sobre determinado móvel, certo? Se tiver a mesma direção e o mesmo sentido, a gente vai somar as forças que estão envolvidas para poder ter a força resultante. Se as forças envolvidas tiverem a mesma direção, só que sentidos opostos, o que a gente vai fazer então? A gente vai pegar a força maior e subtrair da força menor. Agora, se as forças envolvidas elas tiverem direção e sentidos diferentes, aí então, olha só, nós vamos utilizar esta fórmula aqui, que é do Teorema de Pitágoras. Eu não sei se vocês já aprenderam isso em matemática, eu espero que sim, mas a gente vai ajudar aqui também. Então, veja só, o que significa esta fórmula? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ela é muito famosa, essa fórmula, e fácil de memorizar também. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Essa fórmula é tão famosa que já virou até música, certo? Então, vamos lá. Vamos dar, então, alguns exemplos disso que eu acabei de falar. Então, vamos lá. Então, o exemplo 1, olha só.
meu desenho aqui, ó, de um carrinho e duas pessoas empurrando esse carro. O carro parou, sabe lá por que motivo, e duas pessoas resolveram ajudar para empurrar o carro. Veja só, essas duas pessoas, eu estou chamando de força 1 e força 2, estão ajudando a empurrar o carro. Em que direção e em que sentido? Olha, na horizontal e no sentido da direita para a esquerda, certo? Nesse caso, se eu for encontrar, então, qual foi a força resultante que moveu esse carro, como que eu faço? Eu tenho que somar a força que este indivíduo aqui realizou e a força que esse indivíduo realizou. Então, eu somo F1 mais F2 e eu encontro, então, a força resultante. Se tivesse uma terceira pessoa aí, eu também consideraria a força dessa terceira pessoa. Só lembrando a vocês que eu estou fazendo aqui um exemplo, então eu não estou colocando valor nenhum. Não estou colocando quantos newtons de força cada pessoa ali aplicou, certo? É só como um exemplo mesmo, tá? E o exemplo 2 aqui, olha só nesse caso. Vocês já brincaram dessa brincadeira aqui, cabo de guerra? Onde tem uma corda para ver quem ganha, quem consegue puxar a corda para o seu lado? Então, olha, aqui é essa brincadeira do cabo de guerra. Eu tenho aqui 3 menininhos puxando o cabo de guerra para cá, certo? Olha o sentido da flecha. E mais 3 menininhos puxando a corda para cá. Muito bem, eu quero saber a força resultante. Eu ainda não sei quem vai ganhar aqui o cabo de guerra. Para poder eu saber, eu teria que saber o valor da força 1, força 2, força 3, força 4, força 5, força 6. Como que eu faria? Eu somaria essas 3 forças que estão sendo para o mesmo sentido e a mesma direção, vejo o valor que deu. Nesse caso, somo também a força desses 3, que é nesse sentido e nessa direção, e vejo quanto que dá. Aí que eu vou fazer? A força resultante é a força maior, então quem está puxando com mais força, menos a força menor. Aí eu encontro a força resultante nesse caso. E o terceiro e último exemplo, olha só. Veja agora nesse caso. Eu tenho aqui 2 plataformas, onde tem um menininho em cada plataforma, certo? Só que assim, olha, eles querem levantar esse peso que tá aqui embaixo. Então, eles querem subir esse peso. Como que eles estão fazendo? Amarraram uma corda aqui, uma corda aqui, nesse objeto. E cada um desses menininhos está puxando. Olha, esse daqui puxando para cá, esse puxando para cá. Veja, são direções e sentidos diferentes que estão sendo aplicadas essas forças, certo? Então, como é que eu faço para calcular a força resultante? É aí que entra Pitágoras. Veja só, se a gente for fazer uma linha imaginária, certo? Aqui e aqui, a gente percebe que a gente formou, olha, um quadrilátero, certo? Se esse quadrilátero a gente dividir ao meio, que na verdade é a força resultante, olha, a força que vai trazer esse objeto para cima, a gente vai perceber o quê? Que formaram aqui 2 triângulos retângulos, certo? 2 triângulos de ângulo reto. Veja, o lado oposto do triângulo, do ângulo reto, é normalmente a minha hipotenusa. Eu chamo de hipotenusa. É esse lado maior oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, certo? Bom, muito bem. Então, eu quero encontrar essa força resultante que é a minha hipotenusa. Então, como que eu faço? Olha, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos, ó, ao quadrado. Quem são os catetos? O lado, esse lado, certo? Do triângulo. Então, esse aqui, essa é a hipotenusa e aqui são os catetos, certo? Muito bem. Se eu dei o valor desta força 1, que é a força que está impulsionando aqui, olha, esse lado, eu coloquei como 30 newtons essa força. E esta outra força aqui, eu coloquei como 40 newtons, certo? Muito bem, então como é que eu faço essa conta? Olha, colocando na fórmula,
hipotenusa ao quadrado é igual a 30, que é o valor dessa força aqui, de um dos catetos, um dos lados, certo? Mais 40, que é a força deste outro lado. Os dois ao quadrado. Então, ficou hipotenusa ao quadrado é igual. Quanto que é 30 ao quadrado? É 30 vezes 30, que dá 900. Mais 40 ao quadrado, quanto que é? 40 vezes 40, dá 1.600. Então, ficou hipotenusa ao quadrado é igual a 2.500, somados, então, 1.600 mais 900. Muito bem, só que eu não quero saber hipotenusa ao quadrado, eu quero saber só o valor da hipotenusa, tá? Então, que é essa força aqui resultante. Eu coloco, então, tanto a hipotenusa quanto esse resultado, eu coloco em raiz quadrada. Quando eu faço uma raiz quadrada aqui, o 2 de fora da raiz corta com esse 2 daqui. Então, fica só a hipotenusa. E quanto que é a raiz quadrada de 2.500? Raiz quadrada de 2.500 é um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 2.500. Que número é esse? 50. Então, a hipotenusa é igual a 50 newtons. Cheguei, então, à resposta da força resultante. Ok? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vamos fazer exercícios somente disso aqui por enquanto, né? Envolvendo esses 3 exemplos que eu dei. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até a próxima, então, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.